Olá, Armies! Como vocês estão? Nas últimas horas, um vídeo de apenas alguns segundos colocou o nome de Jin, do BTS, entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Bastou um pequeno recorte começar a circular para que milhares de pessoas chegassem rapidamente à mesma conclusão. Jin teria perdido a paciência e tratado mal um integrante da equipe durante o show. Mas será que foi realmente isso que aconteceu? Ou estamos diante de mais um daqueles casos em que um vídeo fora de contexto acaba criando uma polêmica muito maior do que a realidade? A verdade é que milhares de fãs que estavam presentes no estádio afirmam que a história foi completamente distorcida. E quando o vídeo completo começou a aparecer, muita gente mudou de opinião. Hoje você vai entender exatamente o que aconteceu durante o show do BTS na Allianz Arena, em Munique, por que esse momento viralizou tão rapidamente e qual detalhe importante quase ninguém mostrou nas redes sociais. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal K-Pop Coreia e fique até o final, porque existe um detalhe que muda completamente a interpretação dessa história. Tudo aconteceu durante a apresentação realizada no dia 14 de julho, quando Jin e os demais integrantes estavam se apresentando diante de dezenas de milhares de fãs. Como acontece em praticamente todos os grandes shows, diversos profissionais trabalhavam ao mesmo tempo para garantir que tudo funcionasse perfeitamente. Técnicos de áudio, iluminação, câmeras, produção e segurança precisavam agir rapidamente sempre que algum imprevisto acontecia. Foi justamente nesse momento que um pequeno vídeo começou a circular nas redes sociais. Nas imagens, Jin aparece olhando na direção de um membro da equipe técnica, enquanto fala em voz alta e faz alguns gestos com as mãos. O trecho termina poucos segundos depois, sem mostrar o que aconteceu antes, sem mostrar o que aconteceu depois, e principalmente, sem explicar o contexto. Mesmo assim, algumas páginas passaram a divulgar aquele pequeno recorte como se fosse uma prova de que Jin estaria gritando com um funcionário. Em questão de minutos, comentários começaram a surgir em diferentes plataformas. Algumas pessoas afirmavam que ele teria sido grosseiro. Outras diziam que aquele comportamento seria desrespeitoso. Mas quem realmente estava no estádio contava uma história completamente diferente. Segundo diversos relatos publicados por fãs presentes na Allianz Arena, Jin enfrentava naquele momento um problema técnico relacionado ao seu equipamento de áudio. Tudo indica que o defeito envolvia o microfone ou o retorno de ouvido utilizado durante a apresentação. Quem já assistiu a um grande show sabe que um problema desse tipo precisa ser resolvido imediatamente. Caso contrário, o artista pode simplesmente deixar de ouvir a própria voz ou até perder completamente a comunicação com a equipe. E é justamente aí que muitas pessoas ignoraram um detalhe extremamente importante. Dentro de um estádio completamente lotado, não existe conversa em voz baixa. A música está extremamente alta. Os fãs cantam sem parar. Os efeitos sonoros são constantes. Existe o barulho dos instrumentos, dos alto-falantes e da própria plateia. Nesse ambiente, praticamente ninguém consegue conversar normalmente. Por isso, artistas e equipes técnicas utilizam constantemente gestos, sinais visuais e falam em voz alta para conseguir transmitir informações urgentes. Não se trata de falta de educação, é simplesmente a forma como esse tipo de produção funciona. Enquanto tentava continuar cantando e mantendo a apresentação, Jin também precisava avisar rapidamente que existia um problema técnico. Foi exatamente nesse instante que o famoso vídeo foi gravado. O problema é que o recorte publicado nas redes sociais mostrava apenas alguns segundos da situação. Quem assistia apenas aquele trecho acabava imaginando uma realidade completamente diferente. E foi justamente isso que aconteceu. A narrativa começou a crescer rapidamente. Quanto mais páginas compartilhavam o vídeo, mais pessoas acreditavam que Jin estaria brigando com um funcionário. Mas bastou o vídeo completo começar a circular para que muitas dessas acusações perdessem força. Diversos fãs passaram a analisar toda a sequência da apresentação. E foi aí que perceberam algo que quase ninguém havia mencionado. Antes mesmo de falar com o técnico, Jin já demonstrava preocupação com o equipamento. Seu comportamento indicava claramente que algo não estava funcionando da maneira correta. Ou seja, o momento não começou naquele recorte viral. Na verdade, ele fazia parte de uma situação muito maior. E existe outro detalhe que praticamente ninguém comentou. Foi justamente nesse ponto que muitos fãs começaram a reconstruir toda a sequência dos acontecimentos.
Analisando gravações feitas de diferentes ângulos, era possível perceber que Jin não estava demonstrando irritação com ninguém em específico. Pelo contrário, sua atenção estava completamente voltada para resolver um problema que poderia comprometer toda a apresentação. E existe um detalhe que quase passou despercebido. Momentos antes do vídeo viral, Jin já havia conversado rapidamente com outro integrante do BTS. As imagens mostram os dois tentando se comunicar em meio ao barulho ensurdecedor da Allianz Arena. Não era uma conversa tranquila. Os dois precisavam falar mais alto justamente porque o ambiente tornava impossível qualquer comunicação em tom normal. Em determinado momento, Jin aponta para si mesmo e depois toca a região do ouvido, como se estivesse indicando exatamente onde estava o problema. Pouco depois, o outro integrante também ajusta seu próprio equipamento antes que ambos retomem imediatamente a apresentação. Essa pequena sequência ajuda a entender que o problema já existia antes mesmo do momento que viralizou. Ou seja, aquele recorte de poucos segundos não mostrava o início da situação. Mostrava apenas um pequeno pedaço de algo muito maior. E foi justamente isso que milhares de ARMYs passaram a explicar nas redes sociais. Enquanto algumas páginas continuavam publicando apenas o trecho polêmico, outras começaram a divulgar gravações completas, feitas por fãs presentes no estádio. Esses vídeos mostram que, logo depois do suposto desentendimento, Jin continua interagindo normalmente com a equipe técnica. Não existe qualquer sinal de discussão. Não existe clima de tensão. Não existe reação de desconforto por parte dos profissionais. Pelo contrário, tudo continua funcionando normalmente enquanto o show segue seu ritmo. Esse detalhe foi suficiente para fazer muitos internautas mudarem completamente de opinião. Uma das respostas que mais viralizou dizia algo parecido com: como alguém espera que um artista sussurre durante um estádio com mais de 60 mil pessoas cantando ao mesmo tempo? A publicação recebeu milhares de curtidas porque resumiu exatamente aquilo que muitos estavam tentando explicar desde o início. Quem já participou de um grande espetáculo sabe que a comunicação nos bastidores é completamente diferente daquela que acontece no dia a dia. Em produções desse tamanho, segundos fazem toda a diferença. Se um microfone falha, se o retorno deixa de funcionar, se algum equipamento apresenta defeito, a equipe precisa ser avisada imediatamente, e isso quase sempre acontece através de sinais rápidos, gestos e voz elevada. Não porque alguém esteja bravo, mas porque simplesmente não existe outra maneira de ser ouvido. Infelizmente, as redes sociais costumam favorecer exatamente o contrário. Quanto menor o vídeo, quanto mais polêmica parecer a situação, maior costuma ser o alcance. É assim que muitos conteúdos viralizam. Um trecho de 5 ou 10 segundos consegue milhões de visualizações antes mesmo que alguém publique o vídeo completo. Quando isso acontece, a primeira impressão acaba falando mais alto do que os fatos. E foi exatamente esse o cenário vivido por Jin. Durante algumas horas, milhares de pessoas passaram a acreditar que ele teria tratado um funcionário de forma grosseira. Mas conforme novas imagens apareciam, essa narrativa começou a perder força. Muitos criadores de conteúdo voltaram atrás. Outros passaram a compartilhar o contexto completo, e os próprios fãs fizeram questão de comparar os diferentes vídeos para mostrar que o momento havia sido retirado completamente de contexto. Mas existe outro fator que também pesa bastante nessa história: o histórico construído por Jin ao longo de todos esses anos. Desde a estreia do BTS, praticamente não existem relatos consistentes de maus tratos envolvendo Jin com funcionários, seguranças, maquiadores, dançarinos, produtores ou integrantes da equipe técnica. Muito pelo contrário. Diversos profissionais que trabalharam diretamente com o grupo já comentaram em entrevistas e bastidores sobre o respeito e a educação demonstrados pelos integrantes. Essa reputação não surgiu por acaso. Ela foi construída ao longo de mais de uma década, convivendo diariamente com centenas de profissionais diferentes. E justamente por isso, muitos fãs consideraram precipitado acreditar em um vídeo de poucos segundos sem buscar qualquer contexto adicional. Afinal, quando uma pessoa mantém a mesma postura durante tantos anos, é natural que um episódio isolado desperte dúvidas antes de ser tratado como uma verdade absoluta. E ainda havia outro detalhe que fortalecia essa interpretação. E esse detalhe talvez seja o mais importante de toda essa história. Quando analisamos apenas um vídeo de poucos segundos, é muito fácil criar uma narrativa que parece convincente. Mas quando juntamos todas as imagens disponíveis,
Os relatos de quem estava presente e o histórico do artista, a situação muda completamente. Foi exatamente isso que aconteceu em Munique. À medida que mais gravações feitas pelo público começaram a aparecer, ficou evidente que Jim não estava envolvido em nenhuma discussão. Na verdade, tudo indicava que ele apenas tentava garantir que um problema técnico fosse resolvido o mais rápido possível para que o espetáculo continuasse normalmente. E vale lembrar que apresentações desse porte envolvem uma responsabilidade enorme. São dezenas de caminhões de equipamentos, centenas de profissionais trabalhando simultaneamente. Milhares de pessoas dependem de que tudo funcione perfeitamente. Quando um único equipamento apresenta defeito, toda a equipe precisa agir em questão de segundos. Por isso, artistas aprendem desde muito cedo a utilizar sinais rápidos para se comunicar durante as apresentações. Levantar a voz, apontar para o equipamento ou fazer gestos mais firmes faz parte da rotina de qualquer turnê internacional. Quem trabalha nos bastidores da indústria musical sabe exatamente como essa comunicação funciona. Por isso, muitos profissionais também defenderam que aquele momento não poderia ser interpretado como um ato de grosseria apenas por causa da forma como foi filmado. Infelizmente, vivemos uma época em que cortes extremamente curtos conseguem viajar o mundo em poucos minutos, e muitas vezes eles chegam ao público antes da versão completa dos acontecimentos. Isso cria um problema que já vimos acontecer diversas vezes com artistas do K-pop. Um gesto congelado, uma expressão séria, uma frase retirada do contexto, ou apenas alguns segundos de um vídeo. Tudo isso pode ser suficiente para criar uma polêmica gigantesca, mesmo quando a realidade é completamente diferente. Com o BTS, esse tipo de situação acontece com frequência justamente porque qualquer movimento dos integrantes é observado por milhões de pessoas ao redor do planeta. Cada show é gravado por milhares de celulares. Cada momento ganha diferentes ângulos. E basta um único corte viral para que interpretações precipitadas comecem a surgir. Por isso, muitos ARMYs fizeram um apelo importante nas redes sociais. Antes de compartilhar acusações, vale a pena procurar o vídeo completo, ver o que aconteceu antes, entender o que aconteceu depois, ouvir quem realmente estava presente. Esse cuidado evita que informações incompletas acabem prejudicando injustamente a imagem de qualquer artista. No caso de Jin, o contexto mostrou uma realidade muito diferente daquela apresentada pelos primeiros posts que viralizaram. Em vez de um cantor brigando com um funcionário, as imagens completas mostram um profissional tentando lidar com um problema técnico sem interromper um show diante de dezenas de milhares de pessoas. E isso faz toda a diferença. Outro ponto que chamou atenção foi a postura do próprio Jin durante o restante da apresentação. Mesmo enfrentando o contratempo, ele continuou sorrindo para o público, interagindo com os fãs e entregando uma performance de alto nível. Quem assistiu ao show do início ao fim dificilmente perceberia que havia acontecido algum problema técnico. Esse é justamente o trabalho de um artista experiente: resolver imprevistos sem comprometer a experiência do público. É por isso que tantos profissionais elogiam a dedicação e o comprometimento dos integrantes do BTS ao longo da carreira. São mais de 10 anos realizando apresentações em diferentes países, enfrentando imprevistos de todos os tipos e mantendo uma reputação construída com muito profissionalismo. Isso não significa que os integrantes sejam perfeitos ou que nunca possam cometer erros, mas significa que qualquer acusação precisa ser analisada com responsabilidade e baseada em fatos completos, e não apenas em alguns segundos retirados de contexto. No fim das contas, toda essa polêmica serviu como mais um lembrete de que a velocidade das redes sociais nem sempre anda ao lado da verdade. Enquanto um recorte pode viralizar em poucos minutos, descobrir o contexto completo costuma levar muito mais tempo. E justamente por isso, é tão importante evitar julgamentos precipitados. Depois que todas as imagens foram analisadas, a maioria dos fãs chegou à mesma conclusão. Não havia qualquer evidência de que Jin estivesse tratando alguém de forma desrespeitosa. Tudo indica que ele apenas estava enfrentando um problema técnico em um ambiente extremamente barulhento, utilizando a comunicação que qualquer grande produção exige. E você? Depois de conhecer toda essa história e entender o contexto completo, qual é a sua opinião? Você acredita que vídeos curtos publicados sem contexto podem prejudicar injustamente a imagem de um artista?
Conte aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. Se você gosta de acompanhar as maiores notícias do BTS e do mundo do K-pop com contexto e informação, já deixe o seu like, inscreva-se no K-pop Coreia e ative o sino das notificações. Todos os dias trazemos as principais novidades, curiosidades e bastidores do universo coreano para você ficar sempre bem informado. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.